desde o advento das redes sociais mesmo, as coisas mudaram a medida, o comportamento de uma maneira que eu não acho que seja a melhor maneira, mas a gente convive essa época em que não existia rede social, é meio tratado como dinossauro quando você fala que as coisas não mudaram para melhor. Para a mulher, o amor é a própria vida, para o homem é uma parte da vida, mas para a mulher é a própria vida, tudo para ela é voltado para isso. E aí você chega à conclusão que amor leva a gente sempre para o mesmo lugar, que é uma coisa que eu digo no livro, que é o lugar de quebrar a cara, mas depois a gente volta para a vida mais bela. Você vê os artistas mais envolvidos com essa história de vida pessoal, de ostentação, disso, daquilo, do que desenvolver um trabalho. Tem muita gente que está famosa, vamos dizer assim, segundo os valores da internet, e que não apresenta nada de profissional. A nossa música aqui também está muito pobre, e você também não tem muito o que comentar em relação a isso. Tá difícil, mas a gente tenta, né? Depois de tantos anos no ar, as pessoas já sabem ler esse jogo, e quem entra no reality já entra com personagem. Isso empobreceu demais. As pessoas perderam a espontaneidade, né? Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. A minha convidada de hoje é uma jornalista maravilhosa, um sucesso de crítica e de público, uma mulher muito forte que trabalha há muitos anos, trabalha todo dia ao vivo. Eu conheço bem essa rotina, porque fiquei anos da minha vida, né? Só no Sem Censura, fiquei quase 21 anos ao vivo. Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para Sônia Abrão. Quanto tempo ela está ao vivo diariamente? Deve ser mais tempo, acho que ela é mais recordista que eu. Ela deve estar empatando com o Silvio Santos. Boa noite para vocês, fiquem à vontade para me dar selo. Eu estou aqui com o livro da escritora de A Tarde é Sua, que já teve Santas Receitas, Abaixa a Mulher Capacho, Homens que Somem, As Pedras do Meu Caminho. E agora a Sônia Abrão escreve Aos Homens que Amei. A capa é muito bonita, olha só. Você adquire onde você quiser. Amor tem prazo de validade? Não sei. Mas amar é tão bom, né? Vamos conversar com ela? Vamos conversar com a Sônia Abrão. Sônia Abrão, boa noite. Muito obrigada por ter aceito. Imagina, boa noite, Leda. É um prazer sempre conversar com você. Fiquei muito feliz com o convite, viu? Imagina. Quantos anos você está ao vivo, Sônia? Ao vivo, só com A Tarde é Sua, 17 anos a gente completou no dia 1º de maio. Mas fazendo bom, programa diário já tem uns 20 já. É muito bom, mas é muito tenso também, né? Sim, aquela adrenalina que a gente gosta como jornalista, né? Gosta. A gente sempre gosta de adrenalina. Adrenalina é muito pouquinho mais para trás aqui, pronto. Me conta uma coisa, Os Homens que Amei foram muitos, foram tantos? Foram tão poucos? Como foram? Você sabe que o título dá margem mesmo que as pessoas pensem esse tipo de coisa, né, Leda? Eu posso dizer que eu, graças a Deus, vivi algumas histórias de amor. Eu sou muito favorável a isso, a gente vive várias histórias de amor, não é? Mas sempre uma de cada vez. E eu acho que isso enriquece. Às vezes, assim, só quem ganha na loteria do amor mesmo é que consegue viver uma história longa e às vezes por toda a vida. Mas para mim, amor tem prazo de validade mesmo. Normalmente tem prazo de validade. Eu sonhei durante muito tempo e viver a vida inteira com uma pessoa só. Não consegui. Mas seria uma coisa muito emocionante. Não é? Quando eu vejo uma pessoa casada há 40 anos, 50 anos, eu acho fascinante. Também acho. De verdade, né? Acho Quer dizer, casada de verdade. Sim, claro. Porque tem um monte de gente casada pelo Instagram, né? Tem, isso é verdade. Cada vez mais. Eu falo casada mesmo, não é assim, só casada. É casada, sim, sendo feliz, vivendo junto, sim, né? Vivendo uma história de amor mesmo. Com certeza. É raro, mas é bonito. É verdade, é bonito, é raro, é a exceção, não é a regra mesmo. Então vamos cair na real, né? Fazer o quê? Agora não vai deixar de amar por causa disso, né? Exatamente, aí é outro departamento, né? Amar vale a pena, sempre. Sempre.
Me diz uma coisa, Sônia, você está ao vivo há 17 anos no A Tarde é Sua, Sim. trabalhando sobre, falando das pessoas, as pessoas indo conversar com você. O que você acha que mudou nesses anos? As pessoas mudaram, há toda uma. Porque a gente não tinha rede social, a gente não Sim. tinha essa visibilidade que se tem hoje, Uhum. né? E agora tudo é muito exposto, né? Você vê ontem, eu vou citar só porque é público, a gente pode citar. A Suzana Werner e o Júlio César, o ex-goleiro Júlio César, se separaram ontem e voltaram hoje. Pois é. Olha, Leda, eu vou te falar, nesses 17 anos, acho que primeiro quem mudou fui eu mesma, sabe? Você vai amadurecendo e, assim, o programa para estar 17 anos no ar, ele passa por muitos ciclos, por muitas fases, né? E isso vai fazendo a gente criar mais jogo de cintura em relação aos diversos temas sobre os quais a gente tem que trabalhar. Mas desde o advento das redes sociais mesmo, as coisas mudaram a medida, o comportamento de uma maneira que eu não acho que seja a melhor maneira, mas a gente convive essa época em que não existia rede social, é meio tratado como dinossauro quando você fala que as coisas não mudaram para melhor. Claro que existe um lado bom, que é de organizar eventos, de campanhas de solidariedade, casos de catástrofe, as redes sociais se organizam de uma maneira muito legal, mas principalmente nessa área em que a gente trabalha, a cobertura de mundo dos chamados famosos e celebridade, o que a gente vê é um comportamento de extrema exposição que juro para você que me incomoda. Hoje, inclusive, eu estava comentando no programa o caso da Rayane, não é, com o Vitor Pecoraro, que ele era casado, depois veio a história de que ela teria já um caso com ele mesmo, ele casado, essas coisas assim, sabe? Aí ela grava um vídeo, posta um vídeo onde ela detona a ex, onde ela expõe o lado dela dessa história, uma coisa tão desnecessária que podia ser resolvido entre os três, vem a público de uma maneira assim, que eu acho, sabe, muito esquisita, muito esquisita. Você faz qualquer coisa para aparecer, porque essa é a impressão que dá pra gente. Aquela velha É, história, qualquer coisa por likes, qualquer coisa para o meu nome estar sendo comentado. E eu acho isso que as pessoas perderam a fronteira entre o que é realmente particular, privado, e o que é realmente a mídia, né? Eu acho que está muito esquisito tudo, eu não tá tudo. gosto. O mundo está esquisito, está de ponta Sim, cabeça, como dizem os paulistas, não é verdade? Está de ponta verdade. cabeça. E cada vez pior. E tudo por um like está levando Eu vi outro dia eu vi hoje, não sei quem é a moça, mas ela entrou na festa de aniversário da filha ou da criança, dançando, rebolando e tal, que Ai, nem a eu Anitta, vi. sabe? Uhum, Você e era viu uma festa isso? infantil, eu vi esse vídeo. Nada a ver com nada, né? Que coisa desnecessária, quer dizer, tadinha Sim, dessa criança, né? Eu fiquei com uma peninha. Eu não tenho nada a ver com isso, não sei nem o nome da moça, mas fiquei impactada por aquilo, né? Por é que verdade. fazer isso, né? Uhum, Porque quem mais vai sofrer com essa história toda assim, sempre serão as crianças. Porque sim. a gente não sabe qual é o impacto que nada disso tem na vida delas, né? Ninguém vai saber, Ninguém vai, o né? tempo é que Esse, vai, mas elas podem realmente ficar crianças normaisinhas e adoráveis e podem virar os monstrinhos, né? exatamente. Não é? Sei lá. As pessoas são muito loucas, né, Sônia? Eu Não, acho que são muito você loucas. sabe, Lê, Agora, eu fico ah, falando que deve ser efeito colateral da Covid, alguma coisa, né? Porque assim, depois da pandemia para cá, é que parece que as pessoas ficaram mais piradas. Como é uma doença que afeta o sistema nervoso, afeta os neurônios, eu não sei, porque foi uma coisa de escala mundial. E é em escala mundial que você vê as pessoas se tornando mais agressivas, né? Tolerância zero, todo mundo com uma animosidade em relação a todo mundo. Eu falei, gente, para estar nessa escala mundial, a gente só viu a história da é, Covid, né? Eu fico aqui pensando, eu sempre acho que colocaram alguma coisa na água, porque não é possível, pode entendeu? ser As também, pessoas foram e não voltaram, né? Uma verdade. coisa meio anos 70, né? Uma droga assim que foi e não voltou. Uhum, Muita gente não voltou naquela época, né? E agora eu exatamente. acho que muita gente não está voltando.
Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Mas vindo para cá, para os homens que amei, você não tem... Como é que você lidou com esses temas? Assim, você lidou com a saudade, com o rompimento, com a paixão? Sei lá, você foi traída alguma vez? Lidou também com a traição? Olha, que eu saiba não, mas tá na cara que sim, né? Eu acho que ninguém passa por isso, assim, em branco, batido, não acho, não. Muitas vezes eu me senti sendo, eu nunca tive provas concretas, mas mulher sempre sabe, mesmo quando acha que não sabe, como dizem na internet. Então eu acredito que sim, com certeza. E o que te fascina mais no amor? A busca, o que te fascinou mais nessa busca? A alma gêmea, ou encontrar a pessoa que você tivesse a maior possibilidade de viver o maior espaço de tempo possível? Porque a gente, na verdade, quando casa ou quando se apaixona, a gente torce para ser para sempre. Tem que ser esse o sentimento, né? Mesmo que não se concretize, mas tem que ser essa a base, eu acho. E aí você sentiu várias vezes que era para sempre? Você sentiu uma única vez? Nada para sempre, porque na verdade, Leda, eu nunca pensei sequer em me casar, sequer em ter filho, não fazia parte dos meus planos. Eu era muito voltada para minha independência como mulher, para minha profissão. Meu sonho era uma mochila nas costas, viajando o mundo, cobrindo guerras. Eu tive um fascínio por essa história de guerras. Eu queria um amor, mas assim, também nunca projetei ninguém nesse ponto. Eu sempre fui assim meio esquisita, não tinha um tipo ideal, não tinha assim alguma coisa, história de Príncipe Encantado. Então, na minha geração, que era já, né, aquela coisa de transição para um feminismo mais militante mesmo, jamais. Então foi assim, foi acontecendo de verdade, porque não tinha alguma coisa pré-estabelecido, planejada na minha cabeça, sonhada, não tinha, não era a minha prioridade nessa fase. As coisas foram acontecendo. A sua geração, eu acho até que a minha, embora a gente tenha uma diferença grande de idade, a minha geração também, eu fui pioneira um pouco nisso, mas a gente queria essa independência. A gente era feminista sem a palavra, sem usar a palavra empoderamento. Mas a gente queria a vida da gente, o trabalho da gente, a carreira da gente, o amor da gente, tudo junto, misturado, né? E assim, era uma fase muito que você tinha que escolher, uma coisa cruel, né? Ou você casava ou você ia seguir sua profissão. E seguir sua profissão era não ter amor, não ter filho, não ter absolutamente nada. A gente passou por essa coisa cruel. E eu já tinha feito a minha escolha. Eu tinha feito a minha escolha pela minha vida, por estar no mundo e por ser independente. E aí depois você vê que não é bem assim, né? Que as coisas acontecem, aquele velho ditado, você planeja e Deus ri, né? Porque a vida tem seus caminhos. E você é paulista? Sou paulistana mesmo, da Zona Norte. E aí você começa a trabalhar em jornalismo muito cedo? Muito cedo, porque, na verdade, eu comecei fazendo estágios, não é? E aí eu fui assim, desde criança, Leda, eu já sabia o que eu queria ser, eu nunca tive um problema de vocação, qual será a profissão que eu vou escolher, não me pergunte por quê, eu não posso nem dizer se é da outras vidas, porque talvez nem existisse imprensa, mas eu já sabia que eu queria ser jornalista, então quando
estava já na faculdade de jornalismo, eu já comecei a fazer estágio, a procurar vivenciar os jornais. E assim, eu tive muita sorte porque eu fiz Casper Libero, que praticamente não era só uma faculdade, ela era uma oficina, e até hoje de jornal, né? Tinha a Gazeta, a TV, tinha o jornal, a Gazeta, então você transitava por tudo. Como aluno da faculdade, você podia fazer vários estágios. E aí eu já comecei. E como eu tinha um professor de jornalismo comparado que me achou uma boa aluna, e ele era o diretor na época do Notícias Populares, ele reuniu um grupo de alunos da nossa faculdade e levou para a redação para fazer estágio lá. Então, comecei bem no Espreme Sai Sangue mesmo, que era o slogan do jornal praticamente, era a fama do jornal. E de lá acabei sendo efetivada, e aí pintou uma vaga na editoria de variedades, depois de eu ter feito baile internacional, tudo que você pudesse, editoria de geral, tudo que você pudesse imaginar. Aí veio a editoria de variedades e isso acabou sendo um caminho mesmo. Eu Você transitou pela Contigo, pela Amiga, pela amiga, Rádio pela Tupi, Atrativo, Globo pela América, Tenatai. Capital, Record, SBT, Sim, Rede Record, Rede TV, tudo, né? foi. Porque eu acho que está no signo. Eu sou de Gêmeos, não sei se é o signo, mas assim, a gente não faz uma coisa só a cada tempo, a gente faz tudo ao mesmo tempo agora. Então, teve uma época que eu fazia jornal, revista, rádio e TV. Eu fazia as 4 coisas, não é? Até que eu tive uma exaustão total, aí me fez escolher. Mas realmente é assim mesmo. Foi uma experiência muito importante. Quando você fala do livro, dos Homens que Amei, na verdade, ele tem muita coisa minha, pessoal, mas ele é fruto de programa de rádio, do meu programa de rádio, na Rádio Capital, que durou 10 anos, aí fui da Rádio Globo para a Rádio Capital, e a gente tinha um quadro de maior audiência na época, a gente ganhava até da Rádio Globo com o tradicional consultório sentimental. Então, assim, eram as mulheres protegidas pelo anonimato falando das suas dores de amor, sabe? E aí logo os homens começaram a aparecer também nessa história. E você vai observando, Leda, um padrão de comportamento. Mudou um pouco do que na época. Mas, assim, para a mulher, o amor é a própria vida. Para o homem é uma parte da vida, mas para a mulher é a própria vida. Tudo para ela é voltado para isso, né? Então, o repertório, assim, de sentimentos, de dores, de posicionamento, de não se sentir parte integrante do mundo se você não tem um amor do seu lado, é uma coisa bastante complicada. E isso me inspirou no livro, mas no sentido de ser flashes dos sentimentos femininos diante do amor, e depois dos sentimentos dos homens também, em geral, de todas as pessoas que se amam, né? Então, não espera de mim literatura, você já deve ter visto o livro, não tem nada. E Eu chamo de poeminhas, porque eles são retratinhos em 3x4 dos nossos sentimentos. A maior parte, né, feminino mesmo, de mulher. Mas, assim, no geral, de amor, a gente vê bem isso. E é uma coisa que eu falo no livro, você chega à conclusão, e eu cheguei à conclusão, que você imagina 10 anos, você diariamente ouvindo histórias de amor, você começa realmente a traçar o panorama disso espontaneamente. E aí você chega à conclusão que amor leva a gente sempre para o mesmo lugar, que é uma coisa que eu digo no livro, que é o lugar de quebrar a cara, mas depois a gente volta para a vida mais belos, mais enriquecidos, mais cheios de possibilidades, né? Então sempre vale a pena. Sônia, hoje em dia, a gente, todo dia, a gente tem uma notícia de feminicídio, de Sim, morte. É um sim, negócio assim sim, assustador, né? sim. Eu fico pensando se isso é a visibilidade que as redes sociais, a internet e a nossa facilidade de comunicação gera para a gente, ou se realmente a violência entre os casais, entre os casos de amor, aumentaram. Como é que é a sua avaliação sobre isso? Bom, a minha avaliação é um mix disso, Leda, porque eu acho que a gente tem mais gente no mundo, né? E mais o comportamento não muda nesse setor. Hoje a gente
primeiro, as redes sociais, como você disse, tem toda a razão, trazem uma visibilidade maior para esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, a gente vê, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, e então tem muito mais pessoas vivenciando isso. Isso acaba chamando a atenção. E tem muita raiva também, né? Tem muito amor, mas também tem muito... Opa, que a gente ficou... O sinal deu uma vacilada. Vamos ver se ele volta Então, ou se eu vou ter que sair da live para voltar. Nos Acho países que latinos, ela vai voltar, porque a voz está... Voltou. voltou, né? Voltou. Ah, que bom, que bom. Tá, até onde você me acompanhou? Pois é, nesse raciocínio do feminicídio, da violência, esse sentimento de posse, eu acho que é o grande vetor, né, dessa história. Sempre, né? Sempre. E mais assim, eu acho, é uma teoria muito... Era uma coisa tão novelesca, assim, não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Exatamente. Agora é uma coisa da vida real, né? Mas eu acho assim, essa história da força física do homem sobre a mulher, ela permeou todos os setores da nossa vida, a ponto de sempre o homem ser o dono de tudo, né? Meu amo, meu senhor, essa coisa toda. A gente mudou, nós fugimos, quebramos essa estrutura de uma certa forma, mas a mentalidade masculina, ela ainda é associada a isso. Eles são mais fortes, eles são nossos donos, você é minha e não é de mais ninguém, existe essa exclusividade, essa posse extremada, e enquanto isso não for diluído, e depende também muito da gente, como criar os nossos filhos, essa coisa não sei se um dia vai parar, sabe? É bastante complicado. E assim, nos países latinos, que são mais machistas ainda, eu acho uma coisa predominante, eu acho que vai demorar mais, que é o caso do nosso país, porque informação não falta, reportagem não falta, opinião não falta, nada falta. Faltam leis mais rígidas, eu acho, para esse tipo de coisa, falta um freio moral para esse tipo de coisa. Nós temos ainda um caminho muito grande pela frente, muito longo pela frente. E tudo que depende da educação, da formação, é lento, né? É lento. É muito lento. É lento, infelizmente, viu? É que eu acho que agora a coisa está muito denunciada, vamos dizer assim, está muito às claras, então você sente uma necessidade urgente de que essas coisas, não é, pelo menos vão encolhendo, ficando sob controle, até que elas possam ser transmutadas, vamos dizer. Ô, Sônia, você tem uma admiração muito grande, ou pelo menos eu acho que tem, pelo Silvio Santos, né? Uma proximidade. Quer dizer, admiração todos temos, é o maior comunicador do Brasil, ponto, né? História viva, né, da nossa mas você tem uma relação de proximidade, de trocar uma ideia e tal. Você concorda que ele é o maior comunicador do Brasil? Como é que você vê? Claro. Nossa, ele é o maior comunicador mesmo do Brasil. Eu acho que ele é um mestre da comunicação, que a gente sempre aprende muito com ele. Né? E eu acho, Leda, que se ele assim se equipara ou supera vários grandes comunicadores internacionais, pelo que a gente viaja, vê de TV pelo mundo, sabe? É raro você ver o Silvio Santos com toda a capacidade de improviso. Eu acho que o fato dele ser brasileiro influencia também. A gente tem um jogo de cintura, tem uma capacidade de improviso, tem uma alegria natural, não é? E você vê que não tem tantos por aí, eu não tenho quase mais nenhum, porque a estrutura de apresentador também andou mudando bastante em função dos costumes, essas coisas todas. Então, acho que se ele estivesse num outro país, ele seria homenageado todos os dias, ele estaria consagrado. Aqui no Brasil ainda tem gente que critica o Silvio, que detona o Silvio. Eu acho isso um absurdo. Eu falo, gente, olha para o cara, olha como ele é genial, sabe? Olha como ele tem 91 para 92 anos agora, né? E as coisas que ele ainda é capaz de influenciar, que ele ainda é capaz de fazer. Eu acho assim demais. Eu sempre gostei muito de participar dos programas com ele. Nunca vi
a coisa de participação no programa como vitrine. Eu sempre vi como uma aula, sabe? Uma aula de comunicação. Eu absorvia aquilo muito mesmo e sempre achei muito genial, incrível. Eu acho que ele é um dos maiores apresentadores do mundo, sem exagero. Tudo bem, eu amo o Silvio, mas dá para olhar criticamente para o trabalho dele. É incrível, é incrível. Falar em criticamente, você todo dia fala de celebridades. Sim, Todo dia você fala da vida dessas sim. celebridades. Isso te deprime, te anima? Como é que você lida com isso? Você fica à vontade para falar? Às vezes você gostaria de não falar, e às vezes você faz opção de não falar, tem a Sim, notícia e não quer sim, comentar. sim, sim. Existe muito essa opção também de não falar, mas existe também a opção de quando falar, falar sinceramente, Leda, porque eu acho que se você tem um microfone, você tem uma câmera diante de você, que eu considero as armas do bem, vamos dizer assim, e o olho da câmera é o olho do telespectador, você tem que ser verdadeiro, você tem que passar para o público aquilo que você acha de verdade, né? Senão o que você está fazendo ali? Mais um para mentir, para fingir, para querer só estar ocupando espaço na televisão, no rádio? Eu não acho isso válido. Agora, esse terreno é um terreno delicado mesmo, porque o dia todo, todos os dias, você está ali falando das pessoas. Então, a minha medida é falar mais do trabalho da pessoa do que do próprio profissional, porque não é sempre que a gente faz um programa legal todos os dias, não é sempre que um repórter vai para a rua e vai fazer um programa ótimo. Então, a gente comenta mais o trabalho do que a qualidade do profissional em si. Isso eu acho uma coisa mais respeitosa até com o ser humano em si, né? O problema é que hoje em dia você vê os artistas mais envolvidos com essa história de vida pessoal, de ostentação, disso, daquilo, do que desenvolver um trabalho. Tem muita gente que está famosa, vamos dizer assim, segundo os valores da internet, e que não apresenta nada de profissional. Aí você tem que comentar porque o público espera, porque essas pessoas acabam sendo sucesso, só Deus sabe por quê. E aí você tem que ir para esse lado. Então, esvazia o trabalho da gente como crítico. Muitas vezes você realmente não é crítica de televisão, é só o popularmente chamado fofoqueira, né? E você não tem um material legal para trabalhar em cima disso. Então, rende mais falar da novela, ver o trabalho dos artistas, conferir as minisséries, tudo que anda rolando no streaming, para você poder ter mais substância, porque senão fica essa coisa. É o casa, separa, é a traição, é a baixaria, é a nossa música que também está muito pobre, e você também não tem muito o que comentar em relação a isso. Tá difícil, mas a gente tenta, né? Acompanhar a evolução, entre aspas, dessas pessoas e do gosto do público por esse tipo de apresentação, mais do que pelo conteúdo, vai mais pela embalagem mesmo. Mas dá uma certa aflição, não é? Você Dá imaginar que a muita. gente já viu teatros na TV, a gente já viu TV ao Uhum, vivo com grandes uhum. artistas, a gente viu grandes séries, grandes programas, por exemplo, A Grande Família era um programa muito divertido, Maravilhoso, e agora a gente maravilhoso. fica refém do Big Brother. Eu me recuso a assistir, mas eu posso me recusar porque eu não trabalho com Uhum. necessariamente com esse Sim, assunto, então sim. posso me recusar. Mas como é que você aguenta assistir isso, Sônia Abrão? Me conta. Então, eu sempre gostei de reality show, porque eu me interesso muito por essa história de comportamento humano, ainda mais em confinamento, né? A gente sabe o que acontecia nos experimentos com os ratinhos trancados num laboratório. Um começa a comer o outro, é uma coisa maluca mesmo. Agora, depois de tantos anos no ar, as pessoas já sabem ler esse jogo, e quem entra no reality já entra com personagem. Isso empobreceu demais. As pessoas perderam a espontaneidade, né? No caso do BBB, são 23 edições, já foram. Então, o pessoal é muito já, como é que eu vou te dizer, preparado, entre É aspas, achando que ensaiado, né? É falso, né? exatamente, é muito falso. Não tem, todo mundo fala, eu sou verdadeiro, eu sou
autêntico, você vai ver como eu sou. Sempre é esse o discurso. E na prática não é nada disso. É um pessoal montado, é um pessoal que já veio, sabe, viciado numa maneira de jogar, porque achou que alguém assim ganhou o jogo, então eu vou fazer também, sabe? Então ficou pobre, muito pobre. É difícil você encontrar alguém carismático que possa ter uma atuação legal. A Juliette no Big Brother foi um fenômeno, né? Eu acho que ela foi um fenômeno Exatamente. isolado, Ela assim, né? Ela foi um foi. fenômeno. Parece que eu não conheço, mas ela é assim mesmo? Olha, também não conheço pessoalmente, só em nível de trabalho, e pelo que ela fez, torci muito por ela. Por quê? Porque ela era de verdade, ela nunca falou eu sou de verdade, eu sou autêntica, eu sou franca, eu sou sincera. Ela era, e o público capta isso. A gente não pode subestimar a sensibilidade do público, entendeu? O pessoal fala, o povão não entende nada, o pessoal que assiste TV aberta, não tem senso crítico, não sabe das coisas, sente tudo. E isso você não engana as pessoas. Então todo mundo sentiu nela essa verdade. E ela foi lá e arrebentou. Mas não é a regra. Ela foi a exceção. Então está muito pobre. Eu gosto pelo jogo de comportamento, mas agora não vale mais a pena. Você estava falando em geração, empobrecimento, né, do nosso lado cultural, artístico, essa coisa toda. E outro dia eu estava conversando até com os jornalistas que fazem parte da nossa roda, da fofoca. Assim, eu sou de uma geração de Belchior, de Fagner, de Zé Ramalho, de Gilberto Gil, de Maria Bethânia, de Caetano Veloso. Gente, como é que eu posso aguentar agora? Sabe? Esse sertanejo comercial, esse funk que não tem mais autenticidade, ele também é vazio completamente, fica aquele batidão e aquelas letras de triplo sentido. Eu não consigo mais me identificar. Tem, né, uma linha que você curte, assim, mas você tem que estar escolhendo ali um João da vida, uma Luísa Sonza, sabe? Um pessoal, o Rubel, um pessoal mais assim, afastado um pouco dessa grande máquina de moer a sensibilidade das pessoas e a capacidade também de perceber o ouvido, de saber o que é bonito. Não tem poesia, Leda, não tem poesia, não tem verso, não tem uma letra trabalhada, é muito pobre. Eu acho que a gente está muito pobre em tudo, infelizmente. É triste isso, né? É muito. Porque todo mundo fez 80 anos, né? De repente. Sim. É claro que não é de repente, mas Caetano, Gil, Paulinho da Viola, todo mundo, né? Então a gente ficou. Não surgiram pessoas do mesmo quilate, digamos assim. No mesmo nível. Né? Não, você pensa ficar... que esse pessoal tocava em rádio, nossa parada de sucesso era isso, né? Se tivesse playlist naquela época, era só com esse povo de primeiríssima qualidade, sabe? Que enriqueceu muito a gente como ser humano, fez muito bem para nossa alma, para o nosso coração. Tá difícil agora. E agora também tem uma coisa curiosa. Todo dia, toda hora, todo dia de manhã, quando eu acordo, e eu vou para o computador, eu dou uma passada em tudo, inclusive no Twitter, que eu acho ultra tóxico. Eu não participo dando opinião e tal, mas eu leio. E toda manhã tem a Patrícia Poeta como um grande destaque. Eu já tentei assistir o programa para saber por quê que essa... Porque é uma avalanche, né? Assim, ao mesmo tempo que ela está na crista da onda, também tem um monte de gente contra, um monte de gente apostando em cada detalhe, se ela cruzou o microfone na frente do Manuel Soares. É muito difícil contracenar. Eu nem digo que ela contracena bem, não. Se fosse ela, faria de outra maneira. Mas é assustador, não é? A quantidade de tweets, de gente envolvida nessa discussão. E esse é o grande programa da TV brasileira nesse momento. Ela é boa nisso que ela faz, ela erra tudo. O que você acha disso, Sônia? Eu acho que ela peca pela atitude. Ela resolveu me processar agora, inclusive, por conta de toda essa história. Mas ela vai ter que processar uma infinidade de pessoas, porque passam o dia inteiro falando nela. Sim, mas
eu falei, processar todo mundo tem direito, ganhar é uma outra história, né, Leda? Então, deixa rolar. Eu continuo tendo a mesmíssima opinião em relação ao trabalho da poeta nesse programa, entendeu? Porque antes, quando ela era substituta da Fátima, a gente achava, tô falando a gente em termos da equipe do programa, que ela era melhor que a Fátima. Ela estava com mais vida no corpo, mais motivada. A Fátima já estava mais naquela disposição de ir deixando o programa diário, ela já tinha cansado, porque é desgastante realmente. Mas assim que isso acontece, né, que a Fátima sai e que ela realmente passa a ser a titular do programa, ela muda de comportamento, pelo menos na minha sensação. E assim, a Globo errou feio, porque o Manuel Soares foi apresentado para o público como se fosse um casal de apresentadores, ela e ele no mesmo pé de igualdade. Isso não aconteceu. Não aconteceu e ela transforma, na minha opinião, o Manuel num secretário de palco. Ele passou a não ter voz ali. E ele era muito subestimado, ele era muito limitado em relação a ela. Isso desde o dia da estreia. E se as coisas não mudaram e só foram acumulando e chegaram onde chegaram hoje, a ponto de repente, o pessoal está botando defeito em tudo, foi porque ela nunca foi transparente, sabe? Ela nunca respeitou o Manuel como um colega, ela nunca tratou de igual para igual. Não tem necessidade nenhuma para você, se é a titular do programa, você está destratando o seu colega, você não está respeitando o trabalho dele, não está vendo que é um trabalho digno como qualquer outro, que está ali para ampliar, para enriquecer, e assim, sem assumir. E assim, cada dia tem uma desculpa, cada dia humilha de novo, no outro dia é outro distrato. E isso não é uma questão de eu falar como jornalista, ou outros colegas também falarem. Isso o público vê e viu e vê até hoje, todos os dias, ou quase todos os dias, sabe? Então ficou uma coisa nacional de verdade, pegou um corpo que realmente as pessoas passaram a rejeitar, porque ninguém aceita. E você, como telespectador, se sente profundamente indignado e constrangido de ver uma coisa daquela. Será que porque realmente ela não percebe? Então, Ela não percebe que ela poderia, porque ela é uma mulher bonita, ela é uma sim, mulher inteligente, ela está com um programa na é uma mão que é não jornalista. é, que é Uhum. um escândalo, né? Porque ela está num canal de grande audiência Sim, e sim. tal. Quer dizer, a generosidade poderia vir. Será que ela não percebe? Será que ninguém diz para ela? Será que é do temperamento dela? Não sei. Eu não sei, eu Mas tenho. era mais fácil contracenar do que arranjar essa confusão, né? Vamos combinar. Exatamente, né? Eu acho que o público não quer problema, quer solução. Se não se dá bem, não precisa ser amigo, não precisa, Não precisa né? tomar chopp depois do programa, né? Exatamente. São só 2 horas ali no ar, então, dentro daquele espaço, em respeito até ao próprio público, vamos fazer certinho, vamos dividir o esquema, né? Mas não é assim, e eu acho que a sede de ser a pessoa mais importante do programa fez com que ela perdesse a medida das coisas. Vamos ver se ela se acha, se ela se reencontra agora. Agora, falam também bastante mal dele, né? Como o temperamento. Uhum, Eu andei uhum. lendo que as pessoas da casa é sua, tem queixas, que não sei quem tem queixas. Bom, também todo mundo tem queixas de todo mundo. Vamos combinar que ninguém, não é? Ninguém Não. está livre Uhum. do outro ter queixas suas, né? Já Mas é isso que eu estou te falando. deve acontecer com a gente também. Eu Ah, dei sorte de não ter nenhuma desavença nas minhas que bom. é, Uhum. nos programas que eu fiz no Hoje, no Sem Censura e na TV Manchete. Eu não tive. Quer dizer, Uhum. tive amigos e também não tive grandes Sim, amigos. Às vezes contracenei com alguém que não era meu grande amigo. Nunca tomei um chopp com ele. Mas, exatamente. ok, né? Uhum. Essa é a medida das coisas, né? Se existe problema com o profissional, se, tudo isso é bastidor. Eu acho que isso não precisa ser trazido para diante das câmeras, entendeu? Isso tinha que ser resolvido
por trás. Não assim, ser ostensivamente colocado em cena diante das câmeras para todo o Brasil. Será Não que a tinha necessidade. TV Globo não está sabendo como resolver? A Não Rede Globo não está. está sabendo Não como está resolver? sabendo, não está sabendo, isso é muito claro, né? Tanto que ultimamente se fala muito em encerrar o encontro, se fazer um novo programa. Na verdade, a última informação, a mais recente, mas que é só estudo ainda, eles não decidiram nada em cima, mas precisa ficar procurando uma solução. Seria realmente devolver a Ana Maria Braga para o horário dela, da faixa das 9 da manhã, né? E aí ver qualquer outra coisa. Eu, na verdade, eu traria a Fátima de volta para apresentar o encontro, devolvia a Ana para o horário dela, botava o encontro como ele era antes, chamava a Fátima de volta, porque do jeito que está, não dá. Mas Eu acho que eles eu vão... acho que a Fátima não Não vai querer de jeito vai nenhum. Depois querer. de anos ao vivo, você ter Uhum. gravar programa, eventualmente ir na TV, ter a sua vida, né? Ela é uma mulher rica, com Sim, os filhos criados, sim, namorando. Ela deve estar exatamente. querendo viver, né? Que é o natural, né? Uhum, é a vibe que ela tá mesmo, e tá Porque certa. fazer programa ao vivo todo dia é quase uma escravidão, Sônia. Você sabe disso, né? Não, Você sabe exatamente. melhor que eu hoje, porque Uhum. hoje eu não tenho mais programa ao Imagina. vivo todo dia. Mas Uhum. você tem há 17 anos toda tarde. Toda tarde. Né? O pessoal acha que o meu trabalho é assim, das 3 às 5. Tem Imagina. tudo antes e tem tudo depois. Você fica vivendo muito em função do trabalho mesmo. Né? E você fica confortável nessa vida, assim, Como até assim? hoje? Ou você também cansa? Não entendi. Você fica confortável com esse antes, depois e durante? Porque toma pelo menos umas 5 horas do seu dia, no mínimo. Uhum. Ah, sim. Né? Você fica confortável com isso? Ou você também admite que, cansei, queria botar um pé na estrada, assim, de repente? Não eu sinto falta de mais tempo para mim, isso com toda certeza. Eu quero ver se eu rearranjo assim minha vida agora que meu filho casou, né? E assim, você não tem mais aquela coisa de ficar cuidando dos outros, vendo a família como é que tá, como é que não tá. Agora, cara, ele vai por conta dele, então eu tô com a minha vida mais voltada para mim. Então eu quero ver se realmente eu consigo diminuir a carga de trabalho e poder curtir mais a vida aí. Viajar muito. Você tem um grande parceiro no seu irmão, né? Ah, sim, com certeza. E na minha irmã também, né, Ah, Leda? A é? gente trabalha, nós somos nós três, a gente trabalha juntos. Ele é o poderoso chefão e nós estamos lá, Ah, fazendo a eu nossa achava parte que do só trabalho. ele trabalhava com Não, você, eu não sabia a da minha sua irmã irmã. também, ela fica com toda a parte administrativa, ele com a direção de tudo, da própria empresa e do programa também. E a gente vai que vai, todo E mundo batalhando junto. A gente tem tanta isso é bom? É afinidade. confortável Eu trabalhar acho que assim em família? É? Para a gente né? Assim, tudo bem, a criação sempre é uma só e cada um desenvolve sua própria personalidade. Mas eu acho que a gente tem muita afinidade, não só pela maneira como nós somos criados, né? Porque, assim, para minha mãe e para meu pai, irmãos, assim, são sagrados, tem que ser sempre muito unidos, essa coisa toda. Mas isso não era um sermão, isso era uma maneira de viver. E isso, né? Eles passaram, infelizmente, mas a gente está aí seguindo naquela trilha que eles apontaram tanto para a gente, com tanto amor. Olha só. E como é que você lida com essa história de fama e de sucesso? Você fala das celebridades, mas você também é uma celebridade. Eu não acho, Como é que não. você lida com isso? Você deixa de fazer alguma coisa, não Nada. deixa? Nada, 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 nada. Não, primeiro que eu não me sinto assim, de verdade, né? Eu me acho conhecida, não me acho famosa, não me acho celebridade, nem nada. Conhecida em função do meu trabalho, que era um veículo de comunicação de massa, com imagem. Então, aí onde você vai, as pessoas te reconhecem. Mas eu nunca abri mão da minha vida em função disso. Eu não vivo enclausurada. Eu gosto de estar na minha bate-caverna, com certeza. Amo ficar em casa. Não sou de balada, não estou na pista, não estou na night, nada disso. Mas, assim, eu vou ao mercado, eu vou à padaria, eu vou à farmácia, eu circulo no meu bairro, eu estou vivendo a minha vida normal. E as pessoas se habituam a isso. Então, a aproximação é sempre assim, aquela coisa de amizade, de comentar o programa, de querer saber
da novela, de fazer uma fofoquinha aqui sobre um artista, sobre outro, é uma coisa muito gostosa. Eu acho que exatamente por isso, porque não tem pedestal, não tem aquela coisa de eu sou a nata da humanidade. Eu nunca quis trabalhar em TV por causa disso. Às vezes eu implico ainda com o veículo, Leda, porque tem pessoas até hoje que se sentem realmente, elas se colocam sozinhas no pedestal, elas acham que elas são mais que as outras pessoas e o convívio fica meio complicado. E eu acredito que o relacionamento com o público também. Então eu procuro fazer minha vida normal, como eu sempre fui. Eu não carrego comigo essa história, não. De eu sou especial, ou eu sou famosa, eu sou celebridade. Para mim isso não existe. Todo mundo é igual. Me diz uma coisa, a TV aberta, e você trabalhar na TV aberta, mudou muito, né, nos últimos Mudou. tempos, Uhum. né? Perdeu prestígio, perdeu audiência, ganhou competição com as mídias sociais, com os canais, com o YouTube, com tudo, né? O YouTube, Twitter, Instagram, tudo compete, né? Tem Você tudo. acha que a TV aberta está num bom caminho? Ela deveria se reformular, ficar mais atenta, mais presente? O que ela devia fazer para voltar a ser a TV dos tempos de Janete Claire e Dias Gomes, por exemplo? Eu acho que esse tempo não volta realmente, né? Daqui para frente é uma grande fase de transição, não dá para a gente saber. É aquela coisa que a gente tem que ir em frente, né? Tentando achar esse caminho. Eu acredito muito num casamento entre todas essas maneiras, esses veículos de comunicação que existem, porque a gente vê. O streaming tem um lado das pessoas que querem TV aberta, porque o público é mais próximo ainda, o alcance ainda é maior, não é? Mas a TV também assumindo muita linguagem do YouTube, das redes sociais, dos canais a cabo. Então, eu acredito que daqui a um tempo a gente possa ter um terreno mais firme para a gente botar os pés e falar, não, esse é o caminho da TV aberta, ou não, eu vou mudar, eu vou para outro tipo de comunicação. Por enquanto, ainda é pura transição, e com isso a gente fica assim, ó, super instável em tudo. Todo mundo procurando um caminho e ninguém sabendo qual é esse caminho, né? Precisamos de um tempo ainda. E você gostaria de estar ter um canal só seu Não, no YouTube ou não? não, Não. não. Não, não, aliás, é uma briga do pessoal comigo, não tem que ir para o YouTube, tem que fazer um negócio. Não quero, gente, não quero. Não sei se não vou fazer, mas não é um desejo meu. Eu não queria muito me esparramar pelas mídias, mas não, eu queria focar, queria trazer coisas novas para o programa, queria ampliar as nossas fronteiras. Eu não quero ficar mais só falando de variedade, de vida de artista, essa coisa toda, eu quero mais. Mas eu estou analisando o que eu quero mais, entendeu? E aí botar em prática, talvez a partir do ano que vem. Eu quero mudar um Se é pouco, ampliar um pouco. comportamento, se é trazer entrevistado. Mas você já traz, já leva entrevistado de vez em quando Já, também. é aquilo que eu te falei, nesses 17 Já anos, a gente foi até aconteceu tudo. já, a gente foi até programa policial, a gente cobriu os grandes crimes no Brasil, essa coisa toda, né? Então, agora é hora de somar tudo isso, junto com o contexto que a gente vive, com essa fase de transição, sentar todo mundo e falar, e agora, daqui para frente, que caminho a gente quer seguir, o que falta a gente fazer, né? E para isso precisa todo um planejamento e cabeça aberta, e desapego, porque o que já foi, entendeu? Vamos olhar aqui para frente. Mas você gosta de participar da discussão de conteúdo, né? Assim, sempre a gente tem reunião de pauta todo dia, antes do programa, claro, depois do programa também, para fazer um balanço do que foi, de qual foi o assunto que repercutiu mais. A gente fica muito ligado nas redes sociais também, porque é um tipo de público diferente, é um público mais jovem, inclusive, e esse público é fundamental nessa transição toda que nós estamos vivendo, né? Então a gente está sempre linkado com tudo e deixa nosso feeling, nossa experiência nos Ter uma guiar. avaliação mais imediata também, né? Sim, com certeza, com certeza. Tá certo. Então vamos aguardar o ano que vem para ver o que você vai Vamos aprontar. aguardar E 2024, se Deus teremos mais quiser. livros também? Você está escrevendo outros? Você Eu pensa vou em escrever começar. outros? Então, vou começar a escrever um outro no segundo semestre para o ano que vem, mas vai ser meu último livro. Eu não quero mais escrever livros, né? Eu tenho transtorno de ansiedade.
E assim, escrever livro mexe muito comigo nesse sentido. Aos Homens que Amei, nem tanto, porque ele estava pronto há muito tempo, foi reunir umas coisas de várias épocas, inclusive da época do rádio, botar lá e soltar. Mas escrever mesmo, né, sobre um tema mais profundo, vai ser uma coisa assim que eu vou fazer pela última vez, porque me dá muita angústia. Se a editora falar para mim são 100 páginas, já entro num pânico. Eu escrevo 10, eu acho que nunca vai chegar a 20, as 20 nunca vão chegar a 30, eu nunca vou chegar à 100ª página, sabe um negócio assim? Eu fico trabalhando com muita angústia, então eu não quero mais. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Você quer paz e felicidade, né? Eu quero. O que você quer para você? Para a gente terminar, o que você quer para você nesse momento? Para O mim, que nesse você momento, mais quer para você? Bom, o bem-estar da minha família, assim, eles estando bem, eu estou bem, sabe? É muito em função disso também que eu vivo. E depois poder realmente botar o pé na estrada e viajar muito, muita saúde para isso, que é uma coisa que também eu pretendo investir mais, que eu sempre fui muito caótica, muito desligada desse tipo de coisa, mas aí você vê que está chegando a hora de você começar a cuidar da máquina, né? A dar combustível, a lubrificar as coisas e realmente ter condições de fazer essa coisa que eu quero, que é voltar a viajar realmente. Bom, cá estamos com o livro da Sônia Abrão, Os Homens que Amei, que tem um pouco de tudo. Tem ciúme, tem desejo, tem medo, tem último ato, tem tempero. São vários poemas, ó, vou mostrar. Eu vou chamar de poemas. Qual? São todos. São 70. O amor e suas ligações afetivas, e seus sentimentos e pensamentos, e alguma ação. Exatamente. Muita ação. Sônia, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência. Valeu. Imagina, super, valeu. Muito obrigado. Beijo para você. Tchau. E um abração. Tchau. Pronto. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.